Olá, amados, paz e graça a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. Que bom estarmos aqui juntos novamente para mais uma vez meditar, navegar um pouco nesse oceano profundo e infinito que é a palavra de Deus. Amém, amados? Eu sou o seu irmão em Cristo, William Moura, e esse é o seu, nosso canal, William Moura, a Bíblia diz. Canal William Moura, a Bíblia diz. Amém, amados? Desde já, me perdoe, desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal William Moura, a Bíblia diz, você que tem usufruído de todo o material colocado aqui nesse canal, você que tem compartilhado com outras pessoas, para que pessoas venham também ter acesso às coisas do reino de Deus, pois a sabedoria humana e conhecimento humano, isso não é possível apenas e somente, exclusivamente, e por graça e misericórdia é quando Deus nos revela, quando o Espírito Santo de Deus abre a nossa mente e o nosso entendimento. Amém, amados? E eu louvo a Deus por a tua vida. A minha oração todos os dias é que o Senhor venha te dar graça para que você possa ouvir, e entender, para que você possa ingerir, viver, compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem para nos oferecer. Amém, amados? Desde já eu peço a você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que você seja notificado aí de tudo que a gente coloca aqui, Deixe o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Vamos expandir o reino de Deus. Vamos usar as redes sociais para o bem, para fazer coisas boas. Amém, amados? E eu quero compartilhar com você uma mensagem da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Sem perca de tempo, eu convido a você para irmos até a imutável e indestrutível palavra de Deus. Amém, amados? Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim o texto, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos falando, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa foi a afirmação de Nicodemo, o reconhecimento, reconhecendo que Jesus era enviado de Deus e que Jesus era um mestre verdadeiro. No versículo 3, a resposta de Jesus a Nicodemos é um pouco curioso. Vejamos aí o versículo 3. Jesus disse assim, E a isto respondeu Jesus, e a isto que é o que Nicodemos havia falado a respeito dele, Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É Jesus falando. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, o mestre da lei entra de novo em ação, Nicodemos. Outra pergunta dele. Como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Esse é o questionamento de Nicodemos. Jesus responde, versículo 5, respondeu Jesus. Em verdade te digo, esse em verdade é enfático, não pode mudar. Jesus está enfatizando, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6 para a gente concluir a leitura e fazer uma breve explicação e aplicação. O que é nascido da carne é carne, Jesus falando para ele. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, amados? Que beleza, hein? Louvado seja Deus mais uma vez por tua vida, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, com nós, venha nos dar todo o suporte necessário para mim, fazer uma explicação e uma aplicação da mensagem que lemos e para que você venha ser contemplado com tudo isso, para que você venha ser beneficiado, para que você venha compartilhar com outras pessoas aquilo que você tenha recebido de Deus. Amém, amados? Nicodemos era um doutor da lei.
era um homem da prateleira de cima, era um homem da alta sociedade judaica. Ele era um membro do Sinédrio, é como se fosse o Superior Tribunal Federal hoje, né? Ele fazia parte da membresia do Sinédrio judaico, era um doutor da lei. E ele vem ter de noite com Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele diz assim: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos falando para Jesus, no versículo 2, João 3:2. Por quê? Os sinais que tu fazes, ele disse a Jesus, homem nenhum pode fazer, a não ser se não for enviado por Deus. Então ele reconhece aqui que Jesus é enviado de Deus, que Jesus é um mestre diferenciado dos demais, inclusive dele, né? E o que Jesus faz, os sinais que Jesus fez, Nicodemo testificou, é verídico, é verdade. Ele era um conhecedor da lei. Só que no versículo 3, amados, parece que Jesus ignora tudo aquilo que Nicodemos fala a seu respeito, e ignora também, parece que ignora também o próprio Nicodemos, porque no versículo 3, Jesus parece que muda radicalmente o assunto. Não é isso que dá para entender no texto? Né? Porque, venhamos e convenhamos, se fosse você, ou se fosse eu, ouvindo de alguém um reconhecimento como esse, daquilo que nós fazemos, praticamos, ensinamos, o que você faria? Essa é a minha pergunta. E o que eu faria? Também pergunto para mim. Nós não iríamos agradecer por um tal reconhecimento? Poxa, olha, ela reconheceu. É verdade, eu faço isso mesmo. Né? Por graça e misericórdia, Deus tem me dado graça, eu tenho feito. Todo mundo ia fazer isso, irmão. De repente, Jesus muda o assunto. Totalmente. Quando Nicodemos fala tudo isso, Jesus no versículo 3, ele diz a isto respondeu Jesus. A isto é o que? É o que Nicodemos havia dito a respeito dele. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí vem o questionamento do grande doutor Nicodemos, o mestre da lei. Ele diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? É óbvio, né? Aqui ele tem razão. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus de novo responde para ele, no versículo 5, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está falando aqui para Nicodemos do nascimento maternal, biológico, quando a gente nasce do ventre da nossa mamãe. Não, Nicodemos já era um senhor de idade. Jesus está falando, irmão, do novo nascimento. É necessário, meu irmão, que nascemos de novo. Nascer de onde? Como? Da água e do Espírito. Jesus diz que aqueles que não nascem de novo não podem ver o reino de Deus. E depois ele disse, aqueles que não nascem da água e do Espírito não podem entrar nesse reino. Amém, amados? Ou seja, se nós, que já nascemos do ventre da nossa mamãe, se não nascermos de novo, de cima, do alto, agora ficou curioso, né? Você deve estar se perguntando, irmão William, mas como é que pode? Como funciona isso? Como funciona? Como funciona o novo nascimento? Olha, isso Jesus não diz no texto. Ele não enfatiza como é que vai acontecer. Mas ele enfatiza uma coisa, é necessário que isso aconteça. Tem que acontecer. Pois se você não nascer de novo, se eu não nascer de novo, nós não vemos o reino de Deus e nós não entramos nele. Veja que é necessário nascer da água e do Espírito. A água simbolizando o batismo, né, nas águas, como uma demonstração de fé em Cristo Jesus. Nós vamos publicamente, né,
demonstrar isso através do batismo. O batismo é um simbolismo que, através da fé, nós estamos agora nascendo de novo para Cristo, através do batismo nas águas. E do Espírito Santo, irmão, é nascer do alto, nascer de Deus e para Deus. Agora uma nova criatura, redimido. Amém? Mente transformada, o processo de metanoia. Aí nós podemos ver, enxergar e entrar no reino de Deus. Nós podemos entender, usufruir daquilo que Deus tem preparado e guardado para aqueles que creem e nascem de novo, que tomam a decisão, né, de nascer de novo. O batismo é uma demonstração de fé pública, que agora eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. E após o batismo, a Bíblia diz que nas águas, o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo, né? Em Filipenses 1,13, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito e ali nós começamos a enxergar o reino, a entrar nele e a usufruir das benfeitorias desse reino. Amém, amados? Aí Jesus, quando ele muda o assunto, que parece que mudou, mas ele não mudou, ele não está respondendo a um questionamento de Nicodemos, não. Jesus está respondendo uma necessidade de Nicodemos. Jesus não vai estar respondendo os teus questionamentos aí. Ele está respondendo a tua necessidade. É necessário nascer de novo, pois quem não nascer de novo não vê e nem entra no reino dos céus. Amém, amados? Aí Jesus disse, olha, o que é carne, o que nasce da carne é carne. Ele está falando da humanidade aqui. Carne aqui quer dizer humanidade. O que nasce do Espírito é o Espírito. Ou seja, o novo nascimento não pode ser herdado do papai e da mamãe, pois a natureza humana, ela só produz natureza humana e ela não excede a si mesma. Amém, amados? Por isso você precisa e necessita nascer do alto de Deus para entender as coisas de Deus e ter acesso a tudo isso que Deus tem preparado para você. Aqui nessa terra, dando-lhe entendimento da sua palavra, da revelação dele à humanidade, você vai viver bem nessa terra como um filho de Deus nascido de novo. E posterior a tudo isso, você vai usufruir desse reino eterno para sempre. Amém, amados? Por isso é necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento, você não vê, você não entende nada do que é do reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, né, o batismo nas águas, demonstrando uma fé pública em Cristo Jesus e nascendo do Espírito, o selo do Espírito Santo de Deus, que Deus há de selar, é Jesus quem te sela e batiza com o Espírito Santo, você não entra nesse reino. Nascido do ventre da mãe, nós nascemos pecadores, por isso é necessário nascer de novo. Eu vou deixar mais um versículo para a gente encerrar, e no mesmo Evangelho de João, você só vai voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 12 e 13, presta atenção, ó. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que receberam quem? Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Versículo 3, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sangue e carne, ou seja, não é esse nascimento, né, do ventre materno, né? É nascimento do alto, aqueles que nascem de Deus. Se você não nascer de novo, você não vê o reino. Isso era o que Nicodemos precisava. Ele era um doutor da lei, ele era um religioso. Esse homem guardava o sábado, esse homem não comia nada impuro. Esse homem era a nata da sociedade, pois ele era um doutor da lei e ele ensinava a lei, ele tinha que dar exemplo de tudo isso. Nada disso Jesus levou em consideração. Lembra que Jesus muda radicalmente o assunto. Se você reconhece, irmão, que Jesus é o Filho de Deus, enviado de Deus, que morreu naquela cruz para salvar a humanidade, se você reconhece tudo isso, mas você não toma a decisão
de nascer da água e do Espírito, e fazer isso publicamente, para que todos saibam e vejam e seja notório, visível, que agora você pertence a um reino nessa terra, você não entra e você não vê o reino de Deus. O agente de Deus tem que ser público, visível, notório, notável, para que todos vejam que você nasceu de novo e agora pertence a um reino, através das tuas atitudes, das tuas palavras, do teu comportamento, das tuas pregações, como você se comporta aqui na terra, o mundo vai ver se você é nascido de novo ou não. Não adianta ficar no ocultismo, oculto como Nicodemos, né? Ele sabia que Jesus era tudo isso, só que ele ainda estava apegado às leis judaicas, à religiosidade, à tradição, né? Esse homem era um filho de Abraão, por descendência, mesmo assim não é suficiente, irmão. Você pode nascer em qualquer religião. Você que é filho de crente, Deus não tem neto. É um recado para você. Você precisa ser filho de Deus. O teu pai não pode passar para você o novo nascimento, o nascimento espiritual. O que teu pai passa para você é apenas o pecado que ele adquiriu de Adão. Você nasce do teu pai. Aquele que é carne, Jesus diz, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Amém? A natureza humana só gera a natureza humana. A natureza espiritual, ela vem do alto. Você precisa nascer de novo. Da água e espírito. Da água, né, no batismo. Batismo é uma manifestação de fé pública. Batismo não é para resolver o problema do pecado. O pecado foi Jesus. João 1, 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O batismo é um simbolismo de que agora eu pertenço a um reino. Né? No batismo eu estou sendo lavado naquelas águas. Um simbolismo de agora eu nasci de novo para Cristo. Sou selado com o Espírito Santo. Agora as minhas atitudes vai ser de um servo de Deus nessa terra. Amém, amados? Você precisa nascer de novo. O novo nascimento é necessário. Jesus não disse a Nicodemos como seria, mas ele disse da necessidade que seria. É necessário. Nasça de novo. Entregue a tua vida a Cristo Jesus, pois a natureza humana não herdará. Não vê o reino de Deus e não entra. Só aqueles que nascerem de novo. Amém, amados? Fiquem todos na paz. Eu espero que essa mensagem venha causar um impacto em você, para que você desperte e hoje mesmo toma a decisão de nascer de novo em Cristo e para Cristo Jesus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.